Eu sei que tem uma dificuldade de criança dublando, porque na verdade a gente demora um tempo para ter a experiência. Quando a criança tem o tempo de ter a experiência, ela já não tem mais a voz de criança. Exato, é um inferno. E aí, qual é a solução para isso? Como normalmente se resolve? Tem que ficar tentando buscar crianças... Que já tem uma pré-facilidade, é isso? Isso. E assim, comigo aconteceu, por exemplo, a minha voz ela é leve, eu não tenho uma voz grave e tal, né? Por quê? Porque na época quase não tinha ninguém, então eu com 18 anos estava dublando menininho de 10. Então eu ficava fazendo a vozinha assim o tempo inteiro. Eu não tive taquara rachada, aquela fase da puberdade, você não teve? Não tive, porque eu segurava tanto a voz no levezinho, 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 aí passou a fase, minha voz ficou jovem, né? Ficou uma voz leve. Sim, mas daí veio o Bob Esponja, falou, vai tirar essa voz leve aí, né? Vai ficar mais fazer aguda. taquara rachada assim. Não, o duro foi o Batman, né? Cara. Porque eu fiquei sofrendo, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho grave, não sei o quê. Mas aí, o Robert Pattinson também não tem, a gente tem um timbre parecido. Aí eu parei de sofrer um pouco, porque eu falei, não, ele não vai aparecer com um vozeirão que não, né, que não existe. Então foi legal que foi a diferença foi o timbre, Exato. a forma de falar. Mais sussurrado, o pesar, né? exatamente, aquela coisa pesada que ele carregava. Sombria, né? Sim. Mas então foi legal. você dublou o Robert Pattinson pro Batman, diferente do que você já dublou o Robert Pattinson outras vezes. Tudo, né? exato. Era uma coisa bem mais cultural. Ele também fez esse trabalho com a voz? Então, não. Por quê? Porque eles são a imagem. No meu caso, tipo, é só a voz. Então, quem está acompanhando, ou quem vai ver dublado, ou quem me conhece, quer saber só da voz. E aí fica prestando atenção na voz. Ele não, ele interpreta. E aí, tanto que no filme, a voz do Bruce e do Batman é a mesma. Ele não muda a voz para se disfarçar. Mas vai você fazer isso. Aí, Iam te porra, julgar. o Wendell nem fez. Então, eu fiz mais grave quando ele tá de Batman. E quando ele tá falando como Bruce, eu deixei a voz mais leve para ficar bem clara a diferença de voz, né? Sim. Fez um belo trabalho. Conta como é que foi dublar aquele filme que você fez vários personagens, que era o mesmo ator. Como é que é o nome desse filme? É o 6 Vezes Confusão. 6 Vezes Confusão. Da Netflix. O Marlon Wayans, ele faz 7 personagens e eu dublei os 7 personagens. Para você ter uma ideia, dublar um filme inteiro, o elenco inteiro, vai aí umas 24 horas de gravação. Nesse filme, só eu tinha 28. De tanto que eu falei. Tava bem fácil, né? Tava tranquilo. Mas eu gosto dessas coisas. Antigamente, não é que eu gostava menos, mas eu dublava muito. Então, quando você pega uma bucha, você fala, caramba. Hoje em dia, eu dublo muito menos, né? Eu não tenho essa disponibilidade de tempo. Então, eu pego coisas que são mais pontuais e aí isso me dá mais prazer fazendo, sabe? Então, pô, pra mim foi muito divertido. Foi sofrido, mas muito legal. Como que você escolheu cada uma delas? Como é que você definiu? Era Tentando imitar ele o máximo possível. Entendi. Então ele tinha um bobão, na verdade eu fiquei arriscado o tempo inteiro assim, porque ele falava com a boca torta. Tinha um outro que ele tinha um dente de ouro, então ele tinha uma dicção ruim. Eu peguei um pedaço de plástico, rasguei e enfiei entre os dentes. Nossa! E fiquei... Pra falar meio estranho? Exato. Tinha um que era fraquinho, ele falava pra morrer. Tinha uma mulher, a mulher era meio Vera Verão. Sei. Epa, o que tá acontecendo aqui? Ela é meio barraqueira. Então eu ia atrás do que ele fez lá e deu certo. Funcionou. Funcionou. Caramba. E você ainda tá fazendo